Volkswagen Up 2016, série especial Run. Então, pessoal, neste vídeo nós vamos fazer uma apresentação detalhada do Volkswagen Up, série especial Run, que foi lançada pela Volkswagen recentemente e é baseada na versão intermediária do Up, que é a chamada Move. Então, a série Run, série especial Run, tem alguns detalhes a mais, mantendo o mesmo preço, então ela acaba se configurando como uma opção de bom custo-benefício. Então nesse vídeo a gente vai mostrar os detalhes internos e externos dessa série especial, vamos relacionar também questões de consumo, desempenho e vamos mostrar como esse carro se comporta tanto em trânsito urbano quanto em vias mais livres, similares à de rodovias. Então é o seguinte, o Up Run ele vem exclusivamente com o motor 1.0 MPI, não é o motor turbo, né? Então é a versão com motor 1.0 MPI, que já é um motor muito bom. Com etanol ele oferece 82 cavalos e com gasolina 75 cavalos, tá certo? Então uma versão, um motor que é mais do que suficiente para uma condução agradável. Ele acelera de 0 a 100 com etanol em torno de 14,5 segundos. Aliás, com gasolina em 14,5 segundos. E essa versão aí que a gente está mostrando especificamente é a versão iMotion, e a gente fez questão de pegar a iMotion por quê? Porque eu acho que é a melhor opção dentro do Up MPI, e a gente vai mostrar por quê, tá certo? Por que o iMotion, que é o Up com o Up MPI com transmissão automatizada, por que ele acaba sendo uma opção bem mais interessante, né? Então a gente está mostrando os detalhes. O Up Run ele é oferecido em várias cores, né? Branco, vermelho, preto ninja, que é essa que a gente está mostrando, e tem duas cores metálicas, é a prata Sirius e a azul Lagoon, que é uma cor nova aí da linha 2017 da Volkswagen. Porém, essa versão Run, vocês podem ver que ele tem o pad central em black piano, preto, né, que realmente dá um destaque maior requinte. Já vem de série com ar-condicionado e os revestimentos dos bancos são diferenciados. Aí os dados de consumo, tá vendo? No Inmetro ele fez 9,4 em cidade com etanol e 14 com gasolina, quer dizer, os números são muito bons. Em estrada ele chegou a 15,8 km por litro, então de gasolina no Inmetro. Então esses números aí são inferiores ao que realmente você obtém. Esse carro aí andando tranquilamente ele passa de 18 km por litro sem muita dificuldade, tá certo? Tá vendo? Ó, em estrada com gasolina deu 15,8, em estrada com etanol 10,6. Lembrando que essa é a versão com transmissão automatizada iMotion. Pode ver que em cidade que é o grande destaque dele, né? 14 km por litro. Em cidade realmente é fantástico, né? Então, essa versão Up Run, série especial, apesar de ser da versão Move, vocês podem ver que as rodas são as rodas de alumínio de 15 polegadas, modelo São Paulo, que normalmente essas rodas vêm na versão topo de linha, que é a High, né? E nessa série especial, na minha opinião, essa é a roda mais bonita que tem do Up, e tá vindo nessa série especial Run com o preço da Move. Então já é um diferencial, né, dessa série. Vocês podem ver que esse modelo também, ele já vem, esse modelo aí especificamente está com sensores de estacionamento traseiros, porque ele tem um pacote que é chamado Run completo, que traz o sistema de som, faróis de neblina dianteiros e o sensor de estacionamento traseiro, né? Então aí vocês estão vendo o detalhe do motor, que como a gente já falou, é um motor 1.0 MPI e com 82 cavalos, 76 cavalos com gasolina e 82 com etanol. Um motor muito bom. O desempenho com gasolina, a gente já falou, 15,5 segundos para você fazer uma aceleração de 0 a 100. Para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo teste com a Fiat Toro, do nosso teste de longa duração, é um motor 1.8 automático. Esse carro aí é mais rápido do que a Fiat Toro, para vocês terem uma noção, mais ágil. Então, para uso urbano, ele realmente ele é muito ágil, muito agradável, mesmo não sendo a versão TSI. O TSI é uma questão assim fora
já totalmente fora da realidade, né? Um desempenho realmente de carro esportivo, né? Então, o Up, todos os Ups, né? Ele tem um porta-malas, o porta-malas deles tem capacidade de 285 litros. E vocês podem ver que esse é um porta-malas bastante amplo, porta-malas que é mais ou menos do mesmo tamanho do porta-malas do Gol, por exemplo, que é 285 litros, apenas 15 litros abaixo do porta-malas do HB20, que é o maior porta-malas hoje do mercado de compacto. Ele já vem com esses sobre-tapetes de série, vocês podem ver que ele tem são tapetes específicos para o Up. Eles vêm com determinados furos que você encaixa aí nesses pinos no carpete. Então o que acontece? O carpete, o tapete, né, que é de carpete também, ele fica preso aí, ele não fica solto. Então é um aspecto bem interessante do Up, essa funcionalidade. Vocês podem ver os painéis de porta, você tem detalhes na cor do carro, e ele tem aí esse nicho, aí você coloca uma garrafa PET até de 600 ml, bem interessante. Os comandos dos vidros elétricos dianteiros e dos retrovisores. Vocês podem ver o revestimento dos bancos já é específico dessa versão Run, e ele tem motivos inspirados nas roupas de corrida. O volante também é totalmente específico dessa versão, revestido em couro com detalhes em black piano, tem regulagem de altura, né? Os bancos são muito confortáveis, muito agradáveis, tá certo? Vocês podem ver que esse carro aí, ele está ajustado para uma pessoa de 1,71 m de altura, e você tem um bom espaço traseiro, você consegue acomodar aí tranquilamente. Você tem 3 apoios de cabeça atrás, né? É um aspecto de segurança, cintos de segurança de 3 pontos nas 2 posições laterais. Tem Isofix, que é um gancho de altíssima segurança para cadeirinhas infantis. Então, é um carro realmente muito bem construído, isso fica claro na hora que você anda no Up e percebe como ele é um carro com boa construção, né? Nós já fizemos 3 testes de longa duração e realmente ele foi fantástico, né? Aí tá vendo os painéis de porta, que são painéis que é uma peça simples, né? Porém eficaz. E a grande vantagem é que essa peça, por não ter muitos elementos plásticos no painel, e o fato também de ele usar buchas de pressão faz com que o Up, mesmo não tendo partes em material emborrachado, ele se mantenha muito íntegro ao longo do tempo, tá certo? Esse aí é o folder que mostra as dicas, basicamente 3 dicas que você tem que adotar para usar sem problema nenhum sua transmissão automatizada iMotion, como a gente já falou. Esse aí é o Up iMotion, que na nossa opinião é a melhor opção, assim, disparada. Se você tiver que escolher entre um Up e MPI, porque essa transmissão automatizada iMotion, ela só está disponível para o Up MPI, não está disponível para o TSI, que é uma pena, né? Porque se tivesse para o TSI ia ser fantástico, né? Talvez, acho que eles estão desenvolvendo ainda, fazendo as adaptações. Porém, essa transmissão, ela dá realmente um nível de conforto para o motorista inigualável. Então, para quem vai comprar o Up MPI, a minha recomendação é que pegue o iMotion, gaste um pouquinho a mais, em torno de R$2.000, R$3.000 a mais, porém, é um câmbio realmente bem agradável, muito confortável, muito gostoso de dirigir e confiável também, tá certo? A gente vai falar aí sobre essas questões de confiabilidade. Tem algumas pessoas que falam que esse câmbio dá tranco, não dá tranco nada. Quem fala que o câmbio dá problema, dá tranco, normalmente são pessoas que não têm o carro, nunca andou no Up iMotion e eles ouvem falar em sites, em blogs, internet, e as pessoas acabam repetindo. Não é, tá? A gente já fez um teste de longa duração com o Up iMotion, andamos 30.000 km com ele, não deu problema nenhum. É um carro maravilhoso, um câmbio já está muito evoluído, esses câmbios estão no mercado há mais de 10 anos. E é uma transmissão, é uma opção muito interessante, principalmente para motores 1.0. Por quê? Porque ela não impõe perdas. Evidentemente que se você tiver um câmbio, um conversor de torque, como é o câmbio, por exemplo, do Etios X1.3,
ele é um pouquinho mais suave do que essas transmissões automatizadas, porém ele impõe uma perda no conjunto powertrain. E acaba fazendo com que um motor que já não tem uma potência assim absurda, ele acaba usando uma parte da potência para fazer funcionar o conversor de torque, e o resultado final para o consumidor é que você já tem um carro com um desempenho mais inferiorizado e o consumo elevado. Então, vale, na minha opinião, para carro 1.0 a opção de caixas automatizadas é mais interessante. Com relação à durabilidade hoje, essas caixas estão muito duráveis, né, essas caixas automatizadas, e não há problema. No começo, quando elas chegaram no mercado, realmente às vezes dava um problema ou outro, tinha que se trocar a caixa inteira, realmente era muito caro. Agora não, as peças já são como um câmbio manual, convencional. Se você precisar trocar alguma peça, isso aí a gente está falando quando está fora da garantia, né? As peças são vendidas separadamente em preços iguais a das transmissões manuais. Então não existe mais esse preconceito com transmissões automatizadas, não tem mais razão de ser. São opções extremamente interessantes e acessíveis, né, para quem precisa de um câmbio automático, ou pessoas com deficiência, ou pessoas que não podem trocar de marcha, enfim. Então, opção bem interessante, a gente vai falar mais aí. Aí, ó, o Up Run também tem os faróis com máscara negra. Nessa versão com o pacote Run completo, ele já veio com os faróis de neblina, né? Então, itens, né? Vocês podem ver que tem essa faixa na parte inferior com um emblema Run, né? Bem legal, em cinza, discreto. As rodas 15, com pneu 18560R15. As rodas São Paulo pintadas em grafite, bem legal, né? Tá vendo a faixa aí esportiva? É um negócio mais ou menos discreto. Os retrovisores em todas as versões são pintados em preto ninja, com elementos indicadores de direção embutidos. Então, essa série Run realmente ficou bem legal. Por quê? Porque ela basicamente é um high-up com preço de move-up, né? Porque ela vem com o interior com revestimento em couro sintético, tem as rodas de 15 polegadas do Up, né? High-up, se você colocar o pacote Run completo, vem com um excelente sensor de estacionamento traseiro. Então é uma opção assim super interessante essa série Up Run. O preço dela é R$44.370 na versão com câmbio manual, né? Chega a R$46.500 nessa versão iMotion, que, repito, acho que é a melhor opção disparado do segmento. A melhor opção é essa transmissão iMotion, tá? Quem pegar o câmbio, depois que você se acostuma muito rapidamente com não ter que trocar de marcha. Então quem pega essa transmissão depois não quer mais as transmissões manuais, né? Porque realmente o ganho de conforto é muito grande. Então, pessoal, agora nós vamos mostrar como o Up, iMotion, o Up Run, ele se comporta, o desempenho dele. Bom, pessoal, então esse aqui é o Volkswagen Up Run iMotion. A gente já mostrou as imagens externas dele, aí os itens opcionais, questões de consumo. E agora a gente vai falar um pouco dessa versão iMotion, né? A gente já fez um teste de longa duração com o Up iMotion. E esse Up Run aqui, o Up Run ele é baseado na versão Move, né? A gente já falou aí. E ele tem opção de transmissão manual e de transmissão automatizada iMotion, tá certo? Eu particularmente acho que a transmissão automatizada iMotion é uma opção. O Up Run com a transmissão automatizada iMotion é uma opção bem mais interessante do que o manual, porque ele traz um conforto para o motorista muito maior, você não tem que ficar trocando de marchas, e ao mesmo tempo ele não, pelo fato de ser uma transmissão robotizada, automatizada, ela não implica perdas no conjunto powertrain. E aí com isso o carro fica tão econômico ou até mais econômico do que uma transmissão manual. Mas aqui a gente vai passar algumas dicas de funcionamento, tá certo? Então é o seguinte,
Para você sair com uma transmissão iMotion, né? Então você tem que deixar o câmbio em N, ele acende o Nzinho aqui, tá? Então tem N de neutro, D que é drive, você pode colocar M também, aí você troca ele de forma manual as marchas, que eu acho que praticamente nem se usa isso, né? E o R de ré quando você vai dar ré, tá certo? Esse carro aqui tem sensor de estacionamento, então quando você coloca ré, ele começa a sinalizar se tem algum obstáculo atrás. Mas para você sair com o carro, basicamente pisa no freio, liga e pisa no freio e coloca em D. Ele, diferentemente de um carro automático convencional, na hora que você solta o pé do freio, ele não anda, né? Você precisa acelerar um pouquinho para ele sair andando. Então é tranquilo isso, é só uma questão de ajuste, né? Agora, uma coisa que é importante falar sobre essas transmissões automatizadas é o seguinte: não é bom, aliás, é muito pouco recomendável que você fique segurando o carro no freio. Sabe esse procedimento que quando você para num aclive e você está num carro manual e você fica soltando a embreagem, acelerando um pouquinho para deixar o carro parado? Isso é um vício de condução que reduz em muito a durabilidade da embreagem, e se você fizer isso num carro automatizado, você vai reduzir a durabilidade da embreagem também. Então, quando você para num aclive, o que tem que fazer? Ou aciona o freio de serviço, porque esse carro aqui, ele se você parar num aclive, ele vai descer. Então você simplesmente aciona ou o freio de serviço ou o freio de mão e deixa ele em D. Enquanto você está andando com o carro, mantém ele em D, que não tem problema algum, a não ser que você queira trocar as marchas de modo manual, né? Aí tudo bem, você coloca em E e aí você troca ele manualmente aqui, né? Que eu particularmente acho que não é interessante. Eu acho que essa transmissão iMotion, então tem muita gente que fala que é uma transmissão que dá muito problema. Isso tudo já é superado, isso, tá certo? Hoje essas transmissões com 80 mil quilômetros, normalmente a Volkswagen já está pedindo para trocar uma peçazinha que é chamado bojo. Nas revisões até de 80 mil quilômetros elas trocam isso aí. Então, com isso a durabilidade da transmissão é igualzinha ou até maior que uma transmissão automática, uma transmissão manual, convencional, porque ela não incorre em vícios de condução que normalmente os motoristas menos experientes acabam aplicando nesses câmbios, né? Então é um câmbio que realmente funciona muito bem. E tem uma outra questão: no começo essas transmissões acabaram pegando fama de que são manutenção cara, porque elas, quando você tinha problema, você era obrigado a fazer isso muito no começo, né? Isso nos anos 2006, 2007, quando chegaram, né? Você tinha que trocar o câmbio inteiro quando dava problema, e aí realmente ficava mais caro. Agora não, agora se você tem um probleminha ou outro, as peças já vêm totalmente separadas, então tem que trocar uma pecinha ou outra, eles trocam sem problema nenhum, então não precisa mais trocar o câmbio inteiro nem nada. Então todos esses preconceitos que tem em relação a essas transmissões automatizadas hoje é superado, né? Então são transmissões muito boas. Essa daqui especificamente, a que é adotada no Up, é uma transmissão com atuadores elétricos, diferentemente das outras transmissões que tem atuadores eletrohidráulicos. Essa daqui é atuadores elétricos, e ela tem um software de gerenciamento que foi feito em parceria entre a Volkswagen e a Porsche. Então é um software que ele lê basicamente o comportamento do motorista, e ele percebe as situações que o carro está. Se o carro está demandando um pouco mais de performance, se o motorista, né, está demandando um pouco mais de performance, ou eventualmente se ele está demandando mais economia, ele muda o mapeamento da transmissão para deixar ela adequada a esses perfis.
dinâmicos, então ele muda dinamicamente. Então, por exemplo, você está num plano, na hora que você começa a pegar uma subida, a transmissão já percebe que ocorreu essa mudança de desnível e já faz essa comutação de marcha automaticamente para você não perder, você não ficar sem ação, o carro ficar com uma boa oferta de torque e permitir uma boa dirigibilidade para o motorista com segurança. Situações críticas muito características, como por exemplo subidas muito íngremes em shoppings, né? Aquelas subidas muito íngremes, ou eventualmente quando você pega uma subida íngreme muito normal, às vezes em algumas cidades aí é uma coisa relativamente normal, ele mantém as marchas reduzidas, né? Então ele mantém primeiro a marcha por um período de tempo um pouco mais longo, para garantir que você não tenha nenhum tipo de problema na ascensão, tá certo? Na progressão no momento que você está vencendo esse aclive. Se eu tiver que escolher entre um up MPI, né? Não um up, eu não estou falando aqui do up TSI, porque o up TSI ele só vem com motor, com transmissão manual. Aliás, um grande pecado disso do up, né? O fato do up TSI, que ele realmente tem um motor fantástico, mas com transmissão manual, aí acaba limitando muito a atratividade dele, né? Então quem quer um up com transmissão automática, de operação automática, ele tem que ficar com o MPI, mesmo que o desempenho é mais do que adequado para um city car urbano, né? Vocês terem uma ideia, esse carro aqui ele é mais ágil com transmissão iMotion do que a Toro 1.8 Flex, que nós estamos fazendo teste de longa duração, né? Claramente, se você está andando com a Toro, a hora que você pega esse carro aqui, ele é mais ágil, ele tem mais ação nas acelerações, em retomadas, em tudo. Então é um carro realmente muito agradável, né? Então o Up, ele é um carro que transmite uma sensação, né, de solidez estrutural muito grande para o motorista. Então é uma característica, né, do Up, né? A hora que você anda nele, você sente que o carro realmente ele tem uma estrutura muito sólida, né? Isso aí ficou muito caracterizado nos testes que nós fizemos. Nós já fizemos 3 testes de longa duração com o Up. Já andamos mais de 100 mil quilômetros com o Up. Andamos primeiro com o MPI, depois com o MPI iMotion e depois com o TSI. Os carros passaram de 30 mil quilômetros totalmente íntegros, sem nenhum tipo de ruído interno, né? Então isso aí é realmente uma coisa bem interessante. Essa versão aqui, Run, ela é uma série especial baseada na versão Move, que tem a melhor relação custo-benefício, porém ela tem alguns diferenciais, né? Esses diferenciais, como esse pad central em Black Piano, você tem revestimentos internos específicos dessa versão, você tem um volante, né, com detalhes em Black Piano aqui e revestido em couro. Então é um volante que normalmente vem ou no Speed Up ou na versão White, Red e Black Up, tá certo? Então, ele já vem com todos esses itens aqui: ar-condicionado, direção com assistência elétrica, a direção tem ajuste de altura e de profundidade, e você também tem o banco com ajuste milimétrico de altura. Então é um carro que realmente muito agradável para ser usado principalmente em cidade. É um city car realmente perfeito, principalmente pela questão de oferecer a opção da transmissão iMotion, né? Muitas pessoas falam: não, mas não seria melhor uma transmissão automática, convencional? E acontece o seguinte: as pessoas falam que tem trancos essas transmissões iMotion, né? E não tem tranco nenhum. Vocês estão vendo aqui, a gente está andando aqui normalmente, estou fazendo acelerações, você percebe a troca de marcha, como se você estivesse num câmbio manual convencional. Você percebe que ocorreu a troca de marcha, principalmente de primeira para segunda. A hora que você aperta um pouco o pé e pede uma redução, você sente o câmbio reduzindo, porque ele basicamente é um câmbio robotizado, né? Então ele tem essa característica, mas não é nada que incomode
nada. É a mesma coisa que você vai falar. Se você vai andar com um câmbio manual, você vai se incomodar com a troca de marchas? Não. Então também você não se incomoda com isso aqui. Não é uma coisa que causa desconforto. Não é tranco. Você percebe a troca de marcha, principalmente de primeira para segunda. Depois não percebe mais nem nada, de tão suave que é a comutação. Então, no geral, não tem justificativa, a não ser que você queira economizar aí R$2.000 e tal, mas não tem justificativa comprar o Up com transmissão manual se tem esse com a transmissão automática, né? Muito mais agradável de ser conduzido. Se você quiser operar ela manualmente, basta colocar em M aqui e passar a operar manualmente a transmissão, ou então deixe em D mesmo, que é a melhor opção. Então, o carro é realmente muito agradável. Para vocês terem uma ideia, em termos de consumo, nesse percurso padrão que a gente faz aqui em Brasília DF, esse carro aqui, ele está fazendo em torno de quase 15 km por litro, 14,6, 14,7 km por litro no nosso percurso padrão, que é sempre com ar-condicionado ligado full time, e um percurso que é mais ou menos 50% cidade, 50% urbano, com uma ou às vezes duas pessoas dentro. Então aqui realmente ele está muito econômico, chega a fazer 15 km por litro, assim, sem a menor preocupação com relação a adotar procedimentos para economia de combustível, né? Então realmente bem agradável. Agora, o fato de você não ter que trocar a marcha é o grande destaque desse carro automatizado, né? Então eu recomendo, eu ressalto isso várias vezes. Quem tiver interessado em comprar um Up MPI, opte pela transmissão InMotion, principalmente o Run aqui, né, que realmente está com uma relação custo-benefício muito boa. Melhor optar pela versão iMotion, assim, sem dúvida nenhuma que não vai se arrepender, tá? Em termos de durabilidade, essa transmissão é a mesma coisa que as outras transmissões, dá muito mais conforto no motorista e o carro fica até mais econômico, né? Porque o que acontece? Esse carro aqui, se você, a questão é a seguinte: se você tiver um motorista que sabe operar um câmbio manual, né, trocar o câmbio, trocar as marchas na hora correta, tudo isso, você vai conseguir no máximo igualar o nível de consumo de combustível com esse, do InMotion, tá certo? Porque esse carro aqui, como ele tem a transmissão automatizada, ele troca as marchas no tempo correto, como se fosse um exímio motorista, tá? Ele está sempre na marcha mais indicada para essa situação, tanto para maximizar o consumo ou para maximizar a segurança do motorista, que aí em determinadas situações ele é a questão de desempenho. Mas ele está sempre nessa melhor situação. Isso não acontece com 95% dos motoristas que adotam transmissões manuais, só que às vezes esquece o carro em terceira, em quarta, e aí você está reduzindo a eficiência do conjunto powertrain, né? Ele está gastando mais do que deveria naquela situação. Você deveria estar trocando de marcha. A maioria das pessoas, você pode ver, elas não têm muita paciência com isso, né? Então não trocam marchas e acaba fazendo com que o carro não opere no seu regime de mais eficiência. Então a hora que você está com uma transmissão automatizada como essa, qualquer motorista vai estar operando o carro, mesmo que seja um motorista negligente, que não está muito preocupado aí em trocar a marcha, em otimizar o consumo, ele vai estar, o câmbio vai estar fazendo isso automaticamente para você, né? Ao mesmo tempo você vai economizar um grande esforço, principalmente se você estiver num trânsito, porque você não tem que operar embreagem, nem tem embreagem. Então ele funciona como um câmbio automático convencional. A única diferença é que não tem essa função creeping, né, que você solta o pé e ele passa a andar. Mas fora isso, é indiscutivelmente uma opção superior a um câmbio manual, tá certo? Então quem puder optar pelo Up MPI, opte pela transmissão InMotion, que é de longe a melhor opção. Muito mais, apesar do câmbio do Up, o câmbio manual dele ser um dos melhores câmbios do mercado, né? Ele ser realmente um câmbio muito agradável de ser conduzido e tudo, mas o InMotion é melhor,
né? Você não tem que trocar marcha, isso não tem preço. Depois que você operar, a pessoa que está acostumada a andar com um câmbio desse aqui, um carro que você não tem que trocar marcha, nunca mais você vai querer câmbio manual. Isso aí eu posso te garantir. Bom, pessoal, então o Up iMotion aqui, na hora de ligar ele, coloca em N, dá partida, põe em D e acelera. Aí o carro vai começar a andar. Realmente ele é muito agradável. Esse Up iMotion, eu tô para dizer que ele é um dos carros automáticos mais baratos que tem no mercado. Eu acho que é o mais barato. A versão iMotion no modelo Move, até nesse aqui sai por menos de 46 mil reais, né? Ainda tem o Etios automático, que também é uma opção interessante. Porém, o Etios é 1.3, ele bebe um pouco mais, né, do que o Up. Tem a vantagem de ter um câmbio automático convencional, que ele não dá ele não tem essas descontinuidades, praticamente ele tem um funcionamento um pouco mais suave. Porém, ele bebe mais, né, porque tem um motor 1.3, o câmbio automático com conversor de torque acaba impondo perdas, né? Então, para quem prioriza economia de combustível, o Up é superior. Em termos de acabamento interno, o Up é vantajoso também, apesar dele ser menor do que o Etios, né? Ele tem 17 centímetros por fora a menos. Ele tem mais espaço interno do que o Etios, até mesmo por aquela característica que eu já até mostrei para vocês, o fato dele só aceitar motores. Ele tem aquela caixa do motor muito pequena, né? E ele só admite motores tricilíndricos, enquanto o Etios adota um motor 4 cilindros. Então ele tem um desperdício de espaço para os passageiros no cofre do motor, coisa que não acontece com o Up. Então, assim, o porta-malas do Up também é maior do que o do Etios. O Etios tem 270 litros e o Up tem 285 litros. E se você comparar os dois mais ou menos no mesmo preço, o Etios a R$ 47.600, que é 1.3X, ele vem super pelado, né? Ele não tem sistema de som, ele tem ar-condicionado, né? Mas não tem sistema de som, então você tem que colocar o sistema de som por fora, não tem sensores de estacionamento, então os retrovisores são de comando manual. Então esse aqui, ele é mais barato, né? Ele é em torno de R$2.000 mais barato do que o Etios e tem mais equipamentos. Então, assim, em relação custo-benefício, ele é menor. Agora, o Etios tem um desempenho um pouco melhor. O Etios faz 0 a 100 em torno de 13 segundos com gasolina, e esse aqui faz em torno de 15,5 segundos. O Etios é um pouco melhor no desempenho, mas bebe em torno de 20% a mais também. O acabamento interno do Up é melhor. O Up tem mais espaço interno, tem mais porta-malas, e o Up tem um comportamento um pouco mais agradável assim, em termos esportivos. Ele tem uma suspensão um pouco mais firme, a posição de dirigir tipicamente alemã, então muito agradável, volante com múltiplos ajustes. Agora, entre os dois, qual? Eu acho que quem prioriza consumo tem que ficar com o Up, né? O Up é mais econômico, né? Agora, quem prioriza desempenho, o Etios acaba sendo uma melhor opção. Mas eu acho que esses dois, aí é uma questão muito pessoal, hoje são as duas melhores opções de City Car no mercado brasileiro. O Up iMotion ou o Etios X 1.3 automático. Qual dos dois aí? Os dois são excelentes opções de marcas consagradas, com uma boa rede, né, de concessionários, então não tem problema. Então, eu gosto dos dois, tá? O Up tem vantagens por ser mais econômico, né? Ele efetivamente é mais econômico, isso aí não tem a menor dúvida. Tem um pouco mais de espaço interno e é um pouco mais prático de ser usado em cidade, né? Porque ele é 17 centímetros menor, então você consegue colocar ele em determinados locais que no Etios você não consegue. E tem a questão também do Up, apesar de ter um câmbio automatizado, ele tem a opção de você usar trocas de marchas manuais, né? Coisa que o Etios, o câmbio do Etios é um câmbio automático bom, não tem a menor dúvida que ele é automático, só que é 4 marchas só e ele não te dá a opção de trocas manuais.
Uma coisa que o Etios, eu acho que aí ele tem vantagem, eu acho que a Volkswagen precisava colocar isso no Up brasileiro, até mesmo porque tem no Up europeu, é o controle automático de velocidade, o que o pessoal está acostumado a chamar aí de cruise control, ou piloto automático. Não é piloto automático, na realidade ele só mantém a velocidade em determinado, você fixa a velocidade e ele mantém, certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que entre as duas são ótimas opções. O Up um pouco mais barato, mais econômico, né? O Etios com uma transmissão com um funcionamento um pouquinho mais suave, tem a vantagem de ter creeping e tem a vantagem de ter ele tem a vantagem de ter creeping e tem a vantagem de ter o piloto automático, coisa que no Up não tem. O Up, porém, em torno de R$2.000 mais barato, já vem com sistema de som, com sensor de estacionamento, os retrovisores elétricos, enfim, então volante revestido em couro, então ele é mais requintado internamente, tem um acabamento interno bem melhor, né? Então é isso. E pessoal, e aqui vou mostrar aqui o funcionamento, onde que é a grande vantagem, né, de você ter um carro automatizado, é no trânsito, tá vendo, ó, no onde para. Aqui, ó, nessa situação que eu tô com o Up Auto eMotion aqui, eu só fico no acelerador e no freio, tá certo? Eu não preciso me desgastar com a perna esquerda, né? Eu não tenho embreagem. Então, o trânsito parou, eu simplesmente freio e não faço mais nada, deixo em D. E isso, para quem... Aqui a gente está pegando um trânsito muito tranquilo, né? Mas para quem anda nesses congestionamentos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que são congestionamentos enormes de 100 km, 150 km, na hora que você tem uma solução como essa, eu garanto para você que você não vai querer nunca mais voltar para carro manual, porque o conforto é muito grande, um ganho de conforto realmente muito grande, né? Aqui a gente pode ver todas as situações, né, de uma transmissão automatizada, tá vendo? A gente vai parar num aclive aí e vocês podem ver que um câmbio automático convencional ele tem a função, ele para, né, o carro, e esse aqui não, então você tem que frear, basicamente isso. A gente não tem que evitar, como eu já falei várias vezes, ficar segurando o carro no acelerador, né, o carro parado, mas você acelerando um pouquinho. Isso aí não é para fazer, isso é um crime que se faz com um carro desse, um carro automatizado. Então aqui, ó, aqui a gente está num aclive, o carro parou. Se você soltar o freio, ele vai descer, tá certo? Então, não, tem gente que fica acelerando, não faça isso. Ponha o freio de mão, tá certo? Pode deixar o carro em D, não tem problema nenhum. Deixa o freio de mão acionado, ou se você quiser, deixa o freio de serviço. O carro vai andar, tira o pé do freio e passa a acelerar. Se é uma subida muito íngreme, segura no freio de mão e começa a acelerar até o carro começar a embalar e você anda. Então, um câmbio é muito mais fácil dirigir um Up iMotion do que um Up com um câmbio manual. Mas muito mais fácil mesmo, não tem nem comparação. Então é muito mais gostoso, muito mais prazeroso de dirigir. E quem quer trocar de marcha, troca aqui, ó, manual, tá certo? Não tem problema nenhum, né? Então essa que é a grande vantagem do Up. Agora, eu particularmente não uso esse M para nada, né? Para nada mesmo, né? Então é um carro muito agradável. O Up, assim, para City Car, aliás, é uma crítica que pode ser feita ao Mob, né? O Mob realmente ele ficou legal no sentido de ele ter uma suspensão assim muito confortável, macia, uns bancos agradáveis e tudo, mas o fato dele não oferecer, um carro que é urbano, né? Um carro voltado para ser utilizado em vias urbanas, você não ter opção de transmissão automatizada como o Dual Logic, eu acho que aí acaba tirando muito da atratividade dele, né? Porque num nível de trânsito que a gente está hoje sem transmissão automatizada, eu acho que não dá, né? Não dá mesmo. Então quem quer conforto, pega isso aqui que é bem agradável, né? Então é isso. Resumindo, é um carro que tem um ótimo porta-malas, 285 litros. Esse modelo aqui especificamente ainda não está com o sistema Save, que eu acho que é muito útil, mas um porta-malas assim excepcional para um carro subcompacto. Ele tem uma construção que hoje é difícil você achar um carro com nível de qualidade de construção como o Up. É muito bem feito mesmo, uma carroceria sólida. Você tem um excelente espaço interno
até mesmo na traseira vocês podem ver que o banco aí está ajustado para uma pessoa com 1,71 m de altura, e você consegue transportar 2 ou 3 pessoas aqui tranquilamente. O assento tem um bom comprimento, 3 apoios de cabeça na traseira, cintos de 3 pontos nas posições que ficam próximas às janelas. Então, um espaço interno adequado, tá certo? O espaço interno na dianteira é inacreditável, tá? Quem vê o Up, né? Você olha, o espaço interno na dianteira dele é maior do que até mesmo do Golf, do Gol. Não tem nada parecido. Dá a impressão que você está realmente num sedã médio de tanto espaço interno. Por quê? É um carro que o painel ele prima pela funcionalidade, então ele não rouba espaço dos passageiros, ele não tem reentrâncias nem nada, né? Então realmente nesse aspecto ele é muito, ele se destaca bastante, né? Você tem nessa versão o volante com revestido em couro, que tem uma pega magnífica, inclusive com a base achatada. É um volante muito parecido com o do Golf GTI e com o do Fusca, né? Tem um ar-condicionado que funciona muito bem e um sistema de som com conectividade Bluetooth e que faz streaming de áudio. Então, basicamente, se você precisar de um GPS, você coloca no seu telefone, né? E você tem uma transmissão automatizada, a iMotion, que funciona muito bem, extremamente confiável, suave, muito agradável, que não rouba a potência de um motor 1.0. No motor 1.0 a gente tem limitações com relação à potência, né? Então, o fato de você usar uma transmissão automatizada, ela não rouba a potência do motor, né? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, também no Up, como que ele consegue, né? Um carro com 3,6 metros de comprimento, ele é menor do que, ele é em torno de 30 centímetros menor do que o Gol, né? Porém, ele consegue ter um bom espaço interno. Por quê? A grande sacada dele é essa, se vocês olharem aqui, é esse cofre do motor. Olha como ele é curto. Basicamente é um cofre de motor que ele tem a metade do tamanho de uns carros convencionais. Se você colocar um próprio Mobi, né? Se você colocar um Mobi da Fiat aqui, você vai ver que o cofre do motor dele é pelo menos uns 70% maior do que esse aí, né? Por quê? Porque esse cofre de motor, ele é feito por um carro subcompacto, ele só aceita motores tricilíndricos. Você não consegue colocar um motor 4 cilindros aí no cofre do motor do Up. Então é por isso que ele consegue, apesar de ter 3,6 metros de comprimento e ter um raio de giro muito pequeno, em torno de 9 metros, você consegue fazer manobras de muita facilidade, ele ser compacto por fora e extremamente um espaço interno que realmente chama muito atenção. Um porta-malas com 285 litros, se a gente for ver, na realidade ele é 70 litros maior do que o do Mobi. O Mobi tem 215 litros e aqui a gente tem um porta-malas com 285 litros, é basicamente o mesmo porta-malas do Gol, né? Então, espaço interno na traseira, espaço interno na dianteira, um carro curto, muito gostoso de dirigir, muito agradável, principalmente nessa versão iMotion, transmite uma sensação de solidez estrutural muito grande. Então, curto por fora, muito bom para você andar em cidade, você coloca ele em qualquer vaga. Essa transmissão automática torna ele muito mais fácil de dirigir ainda. Muito bem acabado, gostoso de dirigir e com bom espaço interno. Então, sabe, o Up realmente, para quem quer um carro, é o urbano, é o subcompacto, é de longe o melhor subcompacto que tem no mercado, né? O Mobi chegou, mas não tem como compará-lo, né? O Up tem mais desempenho, mais espaço interno, é mais econômico, tem opção de transmissão automatizada que o Mobi não tem. Então, realmente é um carro fantástico. Eu sou super fã do Up. Se tivesse uma versão automatizada com um motor TSI, acho que seria um carro aí que ficaria irresistível, né? Irresistível mesmo. Então é isso.